Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Histologia em Foco, um podcast para descomplicar a histologia. Eu sou o professor Alan Giovannini, médico patologista, e que hoje abordarei um tema extremamente interessante na vida histológica, que são os órgãos linfóides, focando extremamente nesta aula no linfonodo. O linfonodo, pessoal, são estruturas pequenas, arredondadas, que eles têm uma composição difusa por todo o organismo humano. Ele mede cerca de meio a 1,5 centímetro e ele formam cadeias em áreas estratégicas para que possa fazer a filtração da linfa. E eles estão dispostos em algumas regiões muito particulares, como por exemplo, na cadeia cervical, na região aqui, ó, peribrônquica e esofágica, nós temos aí pericarinal, na região do mesentério, na região inguinal e também na região axilar. E aqui vale se lembrar uma coisa extremamente importante para quem vai fazer ou gosta um pouquinho mais sobre mastologia e câncer de mama. São esses linfonodos axilares que acabam filtrando as metástases primárias do câncer de mama. E esse primeiro linfonodo a ser comprometido pelo câncer de mama passa a ser chamado de linfonodo sentinela. E ele é extremamente importante num exame de congelação peroperatório, também denominado de transoperatório, para que a gente possa definir se aquele câncer de mama que está sendo removido naquele momento tem ou não tem uma metástase linfonodal, o que já muda o tratamento e o estadiamento para aquela paciente. Perfeito? Lembre-se que eu falei para vocês, são pequenos nódulozinhos de meio a 1,5 centímetro localizado e dispostos difusamente ao organismo humano. Ele tem duas porções bem distintas, uma área um pouco mais convexa e uma área côncava, aonde uma área convexa recebe a linfa e a parte côncava libera essa linfa. Portanto, a parte que entra a linfa no linfonodo não é a mesma parte que sai da linfa. Ele é uma estrutura filtradora unidirecional. Ok, pessoal? Vamos então tentar estabelecer agora para vocês um aspecto histológico. Como é que é a caracterização de um linfonodo, como que eu o reconheço e como são os principais aspectos para que a gente possa definir os principais tópicos desta aula. Portanto, sente-se confortavelmente e muito ânimo para que a gente possa então inserir no ambiente histológico. Se a gente vê como qualquer órgão linfóide, o linfonodo, como todo órgão linfóide, pelo menos ele tem uma parte bem arroxeada. Por que ele é arroxeado? Porque o principal componente celular presente no linfonodo é o linfócito. Um linfócito que está disponibilizado do linfonodo, de forma que ele seja presente tanto em linfócito T quanto em linfócito B, de forma organizada. E essa coloração arroxeada se dá porque o linfócito tem uma característica morfológica muito peculiar. É uma célula pequena, redondinha, com o núcleo que é mais basofílico, ocupa que quase que todo o volume do linfócito, fazendo com que eu tenha uma pequena partezinha apenas que seja representada pelo citoplasma. A coloração arroxeada se dá pelo volume do núcleo, caracterizando esse órgão como arroxeado, que na histologia nós denominamos de coloração basofílica. Ainda mais, pessoal, uma outra característica importante é que o linfonodo ele é um órgão não septado. Ele não é recortado, caracterizando lóbulos.
Ele é um órgão único, de formato amendoado. Alguns autores gostam de chamar que ele tem um formato de um feijão, ou, se você gostar um pouco mais de anatomia, chamá-lo de um aspecto riniforme, ou um aspecto em forma de rim, onde, como eu já disse antes para vocês, ele terá uma área côncava, denominado de região aferente do órgão do linfonodo, aonde chegam inúmeros vasos linfáticos aferentes, trazendo linfa, onde ele será drenado de uma forma unidirecional, e nesta regiãozinha aqui, ó, que ele parece fazer uma convexidade, ele tem uma nomenclatura anatômica de hilo linfonodal, por onde saem os vasos linfáticos eferentes, levando todo o material que foi drenado no linfonodo para outras regiões específicas. Perfeito, pessoal? Além de ter todas essas particularidades, existe uma outra característica que é fundamental no linfonodo. Se vocês não olharam com um pouquinho mais de acuracidade, um pouquinho mais de atenção para esse linfonodo que eu coloquei aqui, representado numa lâmina histológica, ele tem essas áreas aqui que são essas verdadeiras bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui têm uma nomenclatura especial. Isso são chamados de nódulos linfóides. E esses nódulos linfóides são muito particulares em órgãos linfóides secundários, como faz parte o linfonodo. Então, essa parte é importante para que a gente possa definir o linfonodo, porque no linfonodo, esses nódulos linfóides, ou nódulos linfáticozinhos, eles são periféricos ao órgão. Eles são extremamente adjacentes à cápsula de tecido conjuntivo. Se nós formos partir por um esquema, eu teria o linfonodo desta forma. Uma área que seja aqui, ó, formando o hilo, aonde vai sair toda a porção filtrada e também aonde vai sair os vasos eferentes, sejam eles venulares e também arteriais. E aqui nessa região um pouquinho mais convexa, nós temos a porção aferente do órgão, onde chega toda a porção dos vasos linfáticos, aonde traz a linfa para ser drenada. Vamos tentar observar agora um plano geral um pouquinho mais em magnificação maior, para que a gente possa entrar em alguns detalhes que são extremamente relevantes para o linfonodo. Ok, pessoal? Então, olha só, num plano um pouquinho mais aproximado, a gente já começa a identificar que estamos diante de um linfonodo. E aí a pergunta é, por que nós estamos diante de um linfonodo? Primeiro, ele é um órgão único e não recortado. E aqui eu gostaria de prestar atenção em um detalhe. Nesta porçãozinha aqui, ó, você pode até olhar e falar assim, olha, eu estou vendo algumas áreas que parecem definir como se fosse uma área lobular do linfonodo, mas isso não é verdade, tá? Isso é apenas uma incidência de corte. Vejam que, maciçamente, o órgão ele é único. Aqui foi cortado um pouquinho pelo comer um pouquinho a lâmina, mas veja bem como ele é bem côncavo, uma areazinha aqui que representaria a porção mais convexa do órgão chamado hilo, mas ele tende a ser um órgão único, com essas porçãozinhas aqui, ó, nodulares, chamados de nódulos linfóides, que são bem característicos do linfonodo, quando esses nódulos linfóides estão na porção periférica. Perfeito, pessoal? O linfonodo, ele também, a gente pode começar a estratificá-lo em porção que tem maior densidade de linfócitos, e essa porção torna-se mais arroxeada, com aquela coloração mais basofílica, que, como vocês já viram em outras aulas prévias, nossa, aqui no Histocat, né, no Histologia em Foco, nós denominamos de córtex. E a região mais
aonde o linfonodo estão mais distante um dos outros, a região medular. Nesta medula, pessoal, os linfócitos contidos nos linfonodos, eles não tendem a formar esses agregados nodulares. Eles são dispostos em cordõezinhos. Eles vão dispostos em cordões, olha aí, como aqui, por exemplo, formando verdadeiras filas de linfócitos, que a gente chama de filas medulares ou simplesmente cordões medulares. Perfeito? Muito bem, pessoal. Visto isso, o linfonodo ele não é um órgão tão simples histologicamente para finalizar neste momento. É importante que se diga que tanto o córtex quanto a medula têm as suas particularidades. E tem uma coisa que, antes da gente entrar muito a fundo na composição e na particularização do córtex e da medula, eu quero chamar a atenção para você para uma determinada coisa importante. E que coisa é essa? O linfonodo, como qualquer outro órgão do ser humano, ele tem o revestimento por uma cápsula conjuntiva. Aqui nós observamos uma cápsula conjuntiva, né? Um tecido fibroconjuntivo denso, aonde ele começa a emitir, olha só, alguns septozinhos, trazendo consigo vasos sanguíneos de características aferentes que vão nutrir o órgão. Mas uma coisa, não é só isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu queria chamar a atenção que, à medida em que esses septos conjuntivos entram sem recortar o órgão, apenas entrando finos colágenos para que ele possa ser nutrido, ao redor desse tecido conjuntivo trabecular, ele tem uma área meio branquinha aqui, ó. Essa área branca, pessoal, não é apenas um artefato de técnica, não. Ele tem um porquê existir. Esta área é que tem o corrimento da linfa para que possa entrar em contato com os linfócitos a fim de ser totalmente, digamos assim, apresentada a um determinado antígeno, ou seja, filtrada. E notem bem que ele pode ser dispostos, esses espaços, de forma, digamos assim, perpendicular à cápsula ou paralela à cápsula entre a região cortical e a cápsula propriamente dita. Esse espaço branco, essa área esbranquiçada, tem o nome de seio. E esse seio também tem a sua nomenclatura dependente da área aonde ele se apresenta. Por exemplo, nesta área subcapsular aqui, ó, entre a região do córtex e a cápsula, ele passa a ser chamado de seio subcapsular. Nesta região aonde ele infiltra perto do córtex ou entre a região cortical, nós chamamos de seio paracortical ou simplesmente seio cortical. Enquanto ele estiver difuso na medula, como esses espaços branquinhos, em meio àqueles cordões de linfócitos, eles passam a se chamar de seio medular. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês guardassem deste primeiro momento deste slide. Ok? Eu tenho, então, uma cápsula conjuntiva que penetra e ao redor dela eu tenho uns espaços brancos, algumas áreas brancas, que é a passagem da linfa. Eu tenho aí essa região chamada de seio. E esses seios ele pode ser subcapsular, ele pode ser paracortical ou simplesmente difundindo em meios aos cordões medulares, chamado de seio medular. São nessas áreas de seios, por exemplo, que quando nós avaliamos um linfonodo em um paciente que apresenta um determinado tipo de câncer ou neoplasia, são essas regiões aonde tem maior facilidade de encontrar células neoplásicas metastáticas.
E isso é importante que a gente saiba para que a gente possa definir que o seio não é só uma estrutura que passa pelo linfonodo que a gente tem que decorar na histologia. Ela tem também a sua importância clínica. Perfeito? Muito bem. Vejam bem a vocês que eu coloquei o termo córtex e medula extremamente longe um do outro. Por quê? Porque no córtex, principalmente, existe uma particularidade que eu gostaria que vocês guardassem. O córtex, pessoal, é uma zona aonde no linfonodo ele apresenta com maior densidade de linfócitos. Mas vejam vocês que essa densidade de linfócitos elas podem mudar. Mudar como? Mudar a partir da presença daqueles nódulos linfóides, aonde esses nódulos linfóides estabelecem uma região específica, que é bem próxima da cortical, enquanto a região de baixo, ainda não medular e que tem maior densidade de linfócitos, apresentam-se também com maior densidade de linfócitos, mas nesta área em especial, ele não apresenta a organização em formas de nódulos. Eles se apresentam apenas como linfócitos bastante densos e difusos. Isso, pessoal, é extremamente importante, porque ele define duas regiões muito específicas do córtex. Uma área mais superficial, aonde eu tenho os nódulos linfóides. Isto daqui ele é chamado de simplesmente córtex ou região córtex superficial, enquanto a região subjacente, aonde não faz esses nódulos linfóides, eles são chamados de região paracortical ou simplesmente córtex profundo. Tudo isso é córtex, pessoal. Mas a subclassificação em região de córtex superficial cortical e região de córtex profundo ou ou paracortical, melhor dizendo, elas são extremamente importantes e não é apenas um capricho para a prova de histologia. Essas regiões, elas tendem a obedecer também um tipo específico de tecido de linfócitos propriamente dito, de tecido e também de células linfóides. Portanto, para que a gente possa entender, isso é extremamente valoroso para nós. E como é que a gente vai perguntar e como é que a gente vai estabelecer esse raciocínio? Primeiro, a primeira pergunta: é um linfonodo? Se eu ver que existe um órgão arroxeado que tem nódulos linfóides, esses nódulos linfóides estão na periferia, eu vou dizer que isso é um linfonodo. E aí eu vou estabelecer aonde que estão a subdivisão para córtex superficial e para córtex profundo. Exatamente numa linha imaginária, essa linha azul que eu coloquei para vocês, que tangenciam de forma côncava convexa a regiãozinha, ou melhor, a base de cada um desses nódulos linfóides. Essa é a região, então, que nós denominamos de córtex superficial. Esses córtex superficial, pessoal, o principal fenômeno que ocorre neles é a presença desses nódulos. Esses nódulos que eles podem ser mais arroxeados e muito agregados, realmente como se fosse um nódulo muito roxinho, bem basofílico, ou um nódulo aonde eu tenho essa região mais basofílica, mas no centro eu tenho uma região mais clara. E isso vai me definir os nódulos linfóides em nódulos primários e secundários. Quais são os nódulos primários? São os nódulos mais roxadinhos, olha aí, bem roxinho e bem compacto, como este aqui, certo? Vamos ver se a gente encontra um outro bem bonitinho aqui para que a gente possa definir como que sai esse aqui, que sai esse aqui. Esses, olha que bonitinho esse aqui, embora esteja colado com o outro aqui por incidência de corte. Então, esses nódulos linfóides bem compactos, chamados de nódulos linfóides primários,
eles têm uma quantidade de linfócitos imaturos. Conforme a linfa vai entrando e o linfócito nessa região vai ser ativado, ele começa no centro de cada um desses folículos aqui, ó, né? Ou dos nódulos linfóides, cada um chamado de nódulos linfóides ou folículos linfóides, tá? É a mesma coisa. Ele começa a se tornar mais claro. Por que mais claro? Porque a célula começa a ser ativada, ela começa a se maturar. Aqui dentro dessa região, desses folículos ou desses nódulos secundários, eu vou ter inúmeras células, como por exemplo, plasmócito, eu vou ter uma célula chamada de célula folicular dendrítica, eu vou ter aí imunoblastos, eu vou ter linfoblastos, que eles vão se definindo e vão se diferenciando para que normalmente comece a fazer a sua função específica. Ok, pessoal? E mais uma coisa, essa coroa de linfócitos que fica em volta de cada um desses folículos ou nódulos linfóides são chamados de zona ou linfócitos do manto. Esses são linfócitos que a gente consegue definir olhando para folículos secundários. Bem diferente, pessoal, o córtex profundo, ele tem linfócitos difusos, olha aí. Eles são mais difusos e não tendem a formar de padrão morfológico esses nódulozinhos ou os folículos linfóides. Ah, mas isso daí é capricho, não é só capricho não, porque cada uma dessas estratificações tem a sua característica fundamental. E a principal característica é a predominância do tipo de linfócitos que existe em cada uma dessas estratificações do linfonodo. Como é que fica mais fácil de guardar? Eu tenho o linfócito T, eu tenho o linfócito B. Todos esses linfócitos, pessoal, ele predomina em uma região específica do linfonodo. E como é que eu vou guardar essas regiões? Vamos guardar lembrando que o linfonodo ele começa sempre da cápsula para a região interna da chegada do córtex para a medula. E ele começa sempre nessa região aonde recebe a linfa aferente. E aqui eu tenho um tipo específico de linfócitos. E que tipo é esse? Vamos tentar guardar como se fosse por ordem alfabética. Então, nesta região do córtex, eu tenho um linfócito predominantemente do linfócito do tipo B. Ah, e aqui vale a pena dizer uma coisa, tem sussurro para vocês. Lembre que eu falei que eles maturavam aqui dentro dessas regiões aqui, ó, dos folículos secundários, tornando uma área mais branca. Como se chama essa área mais branca? Chama-se centro germinativo. E aqui nós vamos encontrar, sabe que células? Plasmócitos que produzem imunoglobulina, né? Além daquelas outras células que acabei falando para vocês. E quem dos linfócitos acabam se diferenciando em plasmócitos? O linfócito do tipo B. Então, entre B e T, começando por ordem alfabética, o B, assim fica mais fácil de vocês guardarem. E vão se alternando conforme vai entrando na medula. Portanto, a zona paracortical, o córtex profundo, a predominância de células é do tipo T, enquanto na medula vai alternando e volta a ser B. Portanto, essa é a configuração efetiva da predominância. Não é que não exista outros tipos de linfócitos envolvidos nessas estruturas, mas predominantemente são esses tipos de linfócitos que ocupam o lugar espacial do linfonodo. Perfeito, pessoal? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Esta região paracortical, por ter linfócito do tipo T, aqui existe também alguns linfócitos que migraram do timo ainda um pouquinho imaturo. Então essa região também é específica para que tenha uma maturaçãozinha, embora mais leve e menos drástica do que o timo, em linfócito T. E essa zona do linfonodo, alguns autores acabam chamando a zona paracortical ou córtex profundo do linfonodo
de uma zona timodependente. Perfeito, pessoal? Então é isso que a gente precisa saber. Quais são as estruturas? Eu tenho uma cápsula conjuntiva que exibe septos e que também traz consigo seio. Desses seios, eu tenho um seio paracortical, eu tenho um seio medular, e o que vai se difundindo perpendicularmente ao linfonodo e paralelamente à cápsula, nós temos um seio subcapsular. Feito? Nós temos aí um córtex, e esses córtex eu tenho duas situações e duas estratificações. Como é que eu vou definir qual é um e qual é o outro? Perguntando para a lâmina. Eu tenho a presença de nódulos ou folículos linfóides? Se tiver, eu já tenho aí a nossa estrutura fundamental, que nós estamos no córtex superficial com predominância de células B. Se for difuso, sem nódulos e tiver uma densidade grande, eu tenho aí predominância de linfócitos T, numa região chamada de paracortical ou córtex profundo. E se tiver cordões em meio a uma área mais arrosada, nós temos a predominância de linfócito B nesta região chamada de medula. Isso, pessoal, é o plano fundamental que a gente tem que estudar para que a gente possa entender o plano geral de um linfonodo. Perfeito? Uma das coisas importantes é que, em meio ainda aos cordões de linfócitos medulares e também em meio a todo o seio medular, eu tenho uma célulazinha, aí sim, conjuntiva, que vai fazer então o que a gente chama de sustentação e arcabouço do órgão linfonodal. E que células são essas? São células mais difíceis da gente identificar numa lâmina histológica, mas acreditem, são denominadas de reticulócitos, ou simplesmente células reticulares. É um tipo de célula de tecido conjuntivo aonde ela produz uma matriz extracelular. Essa matriz é um colágeno fino e bem delicado, aonde ele alberga toda a célula parenquimatosa do linfonodo, que é o ator fundamental no linfonodo, que são os linfócitos. Ok, pessoal? Então, a partir de agora, bora ver uma lâmina em real time para que a gente possa, então, consolidar tudo que a gente falou até agora, para que a gente possa ver uma lâmina, identificando, então, tanto as particularidades do córtex e da medula, também tentando identificar os seios subcapsulares. Perfeito, pessoal? Muito bem. Então aqui nós temos um corte histológico de um linfonodo em menor aumento. Isso aqui do site Histoguide, aonde a gente começa a identificar então que é um órgão linfóide arroxeado. E por que é um linfonodo? Por quê? Primeiro, ele possui cápsula, como todo órgão e como qualquer órgão. Beleza, até aqui nenhuma novidade. Mas o que mais nos chama a atenção é que ele apresenta uma regiãozinha mais côncava, que são as porções aferentes do órgão. Nós temos aqui um hilo, que é a porção mais eferente do órgão, aonde você vai sair por esse hilo tudo o que foi drenado, que trouxe de uma linfa aferente, de um circuito, de um vaso linfático aferente, vai ser totalmente filtrado para que essa linfa saia pura por esta região do hilo, ok? E aqui a gente começa a ver. E por que é um linfonodo? O linfonodo é porque eu tenho essa estrutura. Vocês lembram como é que chamam? Essas estruturas chamam-se nódulos ou folículos linfóides. Lembre, eu tenho um folículo primário, olha aí que bonitinho, que são células imaturas, e eu tenho um folículo secundário, aonde eu tenho essa região mais clara, denominada de centro germinativo, que é uma região mais matura deste órgão. Perfeito? Esta região onde tem os folículos, nós denominamos então de região cortical superficial, ou simplesmente cortical. Se eu tivesse que mostrar para vocês com um pouquinho mais de detalhes, eu observaria que esta região, olha só, de um córtex superficial
apresenta esses folículos. Esses folículos, olha aí, podem ser primários, com grande adensamento de linfócitos, predominantemente de linfócitos do tipo B, imaturo, e à medida em que ele vai se maturando, nós vemos aqui uma porção do centro germinativo. Olha só que beleza. Um centro germinativo composto por inúmeras células, né? Além de linfócitos, a gente tem ali algumas células, pessoal, que possuem um citoplasma, né? Mais abundantezinho, com o núcleo rechaçado para a periferia. Isso é característico de células plasmocitárias, embora eu não esteja vendo nenhuma tão bonita. Ah, aqui, olha só que bonitinha. Células plasmocitárias com núcleo rechaçado para a periferia, com o núcleo, além de ser rechaçado, ele é vazado, e eu vejo ele como se fosse uma bola de capotão antiga ou roda de carroça. Isso é características do plasmócitos. E células maiores, que são essas células aqui, ó, maiores, com nucleolo um pouco mais evidente, que são as células, pessoal, foliculares dendríticas, que fazem efetivamente a apresentação do antígeno. Visto isso, criançada, o negócio é o seguinte: eu tenho aqui então um linfonodo revestido por uma cápsula conjuntiva. Essa cápsula emite septos, olha aí, com alguns vasos até um pouquinho mais congestos. O que são congestos? Impregnados por hemácias. E olha, ao redor deles até uns espaçozinhos um pouco mais branquinho. Você lembra como chama esses espaços mais esbranquiçados? São chamados de seios. Enquanto está no córtex, isto aqui é chamado de seio cortical ou paracortical. Enquanto ele estiver aqui em cima, em detrimento na conjuntura da cápsula e o córtex, eles passam a ser chamados de subcapsular. Perfeito, pessoal? Ok até aqui? Qual que é o linfócito predominante nesta região chamada de cortical superficial? É o linfócito do tipo B. E esses linfócitos que estão ao redor do centro germinativo, eles são chamados de linfócitos ou células do manto. Aqui, ó, eu já apresento para vocês, abaixo da região onde tem os folículos linfóides, um agregado linfóide. Vejam que ele parece ser o outro tipo de linfócito. Morfologicamente, eu não consigo definir o que é B e o que é T. Eu necessito de coloração especial, em especial uma técnica especial por imunistoquímica, pelos clusters de diferenciação, os famosos CDs. Aí sim eu vou conseguir confirmar a predominância de um tipo de linfócito sobre o outro. E aqui, se eu fizesse uma reação, consequentemente, eu verificaria que o principal tipo de linfócito que tem são esses linfócitos pequenininhos, arredondados, com o núcleo extremamente compacto, ocupando quase que totalmente o conteúdo celular desta região, que são os linfócitos, e os linfócitos do tipo T. Por isso que esta região especial é chamada de região timodependente. Se eu entrar um pouquinho mais neste linfonodo, eu vou ver que aqui eu tenho alguns cordões, olha aí. Um cordão aqui, um cordão aqui, um cordão aqui. A disponibilidade do cordão é mais fácil a gente tentar identificar no menor aumento, porque aí a gente vê a densidade maior formando essas áreas reticulares aqui, cordonais, na região medular. Esta região mais branquinha aqui, ó, seria representado pelo imagem negativa da linfa, numa determinada área chamada de seio linfonodal, tá? E aqui a predominância de linfócitos, então, do tipo B de bola. Vou tentar aumentar aqui, vamos ver se ele me dá um foco, se ele me ajuda aqui. Isso. E lembrando bem, vamos ver se a gente consegue. Tá difícil. Desculpem aqui. Vamos ficar aqui no menor aumento. E aqui, então, a gente tem aqui os linfócitozinhos que têm a mesma particularidade dos outros tipos de linfócito. Ok? São linfócitos do tipo B de bola. E que fazem, então, o principal componente celular dos
linfócitos entre a região chamada de região medular. Presta bem atenção que em meio tanto ao seio quanto aos linfócitos, por vezes eu vejo uma célula mais alongadinha, como essa aqui da seta, certo? Como, vamos ver se a gente acha um outro em outro lado aqui, que não seja aqui, ó, aqui é um vasinho, então não conta. Uma célulazinha mais alongadinha aqui, ó, às vezes com o citoplasma um pouquinho mais estreladinhos. Uma célula mais alongadinha, tá? Aqui perivascular, aqui outra, ó, uma célula mais alongadinha. E essas células fazem alusão, então, aos chamados reticulócitos, que são a celularidade específica para que a gente possa fazer o colágeno de sustentação de um órgão linfóide. Ok, pessoal? Então aqui nós vimos efetivamente em real time as principais características do linfonodo. Uma cápsula, uma área convexa, caracterizando a zona aferente, um hilo, que é uma região mais côncava, referindo então a porção eferente. Eu tenho os nódulos linfóides primários e secundários com centro germinativo, esta região chamada de córtex superficial, a região subcórtex, aonde eu tenho uma maior densidade, é chamada de região paracortical, e a medula em formações de cordão. Não deixe de lembrar que existem esses espaços chamados de seios, que é onde faz a drenagem da linfa, e como eu disse para vocês previamente, é a região de maior facilidade da onde podemos encontrar metástases de neoplasias, pessoal, principalmente em cânceres de mama, cânceres de colo retal e alguns carcinomas de células escamosas, perfeito? Então, é isso que a gente viu em tempo real. Eu acho que é extremamente importante a gente ver essa lâmina em tempo real. Mas se você gostou, pessoal, se inscreva no nosso canal, dê seu like, para que a gente possa fazer mais conteúdo quanto esses, ok? Obrigado a todos e até a próxima aula.